A Ucrânia está a lutar contra a invasão russa há 3 anos, mas agora está a surgir uma nova frente, para a qual nem os Estados Unidos estavam preparados. A Finlândia, que faz fronteira com a Rússia a 800 milhas, está a agir de uma forma que apanhou toda a gente de surpresa. A Finlândia deu finalmente um passo em frente e entregou o seu maior pacote de ajuda militar até a data, após anos de neutralidade cautelosa. E não se trata apenas de armamento. Esta ação é uma mensagem para Washington e Moscovo. A Europa não está à espera que os Estados Unidos tomem a decisão final neste conflito. Mas o que é que contém, de facto, o enorme pacote de ajuda da Finlândia? Por que é agora tão importante? E o que é que isto pressagia para o futuro da NATO, da Rússia e da Ucrânia? Vamos dissecar tudo. Comecemos por discutir os pormenores da mais recente doação da Finlândia à Ucrânia. O Ministério da Defesa finlandês fez a declaração, que também foi transmitida pelas redes de televisão e rádio do país. O anúncio afirma que esta transferência de equipamento militar é diferente de algumas das contribuições anteriores, que eram, para usar uma citação, fornecimentos de estoque. Isto significa que o próprio estoque de armas da Finlândia foi utilizado para fornecer à Ucrânia algum do seu equipamento militar no passado. Além disso, indica que algum do equipamento doado à Ucrânia não foi fabricado na Finlândia. Em vez de depender de formação e de fornecimentos adicionais para os soldados da linha da frente, a Ucrânia utilizou o seu próprio arsenal de equipamento, que incluía normalmente armas, armamento ou munições da era soviética, bem como equipamento que recebeu da Finlândia e que podia complementar diretamente esse equipamento. Podemos inferir da declaração que pelo menos alguns dos mais recentes lotes de armas fornecidos à Ucrânia tiveram, de certa forma, origem direta nos fabricantes da indústria militar finlandesa. Isto tem várias ramificações tanto para a Finlândia como para o atual conflito. Para começar, a Finlândia já enviou algumas entregas de estoque. Sem dúvida, essas contribuições foram cruciais durante o primeiro ano do conflito na Ucrânia. A maioria das armas disponíveis para as Forças Armadas da Ucrânia em 2022 eram remanescentes do fim da União Soviética. A Ucrânia modificou então as armas para as tornar mais compatíveis com os modelos modernos. Mas o armamento da nação foi fortemente inspirado pela União Soviética, devido às disparidades extremas de design entre o equipamento militar soviético e o ocidental. Particularmente durante o auge da Guerra Fria, equipamento de aparência semelhante podia ter funções completamente diferentes e conjuntos distintos de vantagens e desvantagens, dependendo do uso a que se destinava. Em consequência, os militares ucranianos recebem mais treino com este tipo de armas e estão mais familiarizados com as suas potenciais aplicações e capacidades no campo de batalha. Isto foi útil porque muitos países da OTAN forneceram grandes quantidades de tanques soviéticos, como os T-72, mas estes foram atualizados ou reparados para funcionarem com tecnologias ópticas e táticas mais recentes. Por conseguinte, o fornecimento de tecnologia comparável à Ucrânia por parte da OTAN, incluindo as entregas de estoque mencionadas anteriormente, permitiu à Ucrânia destacá-los mais facilmente para o campo de batalha e colher os benefícios do aumento significativo dos números. Naturalmente, isto leva à fase seguinte das ofertas, que inclui equipamento mais sofisticado, como os veículos blindados M2 Bradley e M1 Abrams, os F-16, os Patriots e os mísseis ATACMS. Estas armas e equipamentos foram fornecidos maioritariamente pelos Estados Unidos num esforço para diminuir a vantagem tecnológica da Rússia. Até a data, a Ucrânia tem beneficiado muito com esta abordagem. Com a ajuda de armas e equipamentos recondicionados da era soviética, as forças armadas ucranianas conseguiram transformar o que se esperava ser uma derrota decisiva
numa guerra de desgaste em que a Ucrânia tem uma hipótese real de vencer ou, pelo menos, de sair vencedora. No entanto, existem alguns pormenores disponíveis sobre os tipos de equipamento que a Finlândia está a contribuir nesta ronda de doações? Lamentavelmente não. No entanto, isto faz algum sentido porque até agora, quase todos os governos têm mantido em segredo o conteúdo da maioria das suas doações, pelo menos no que diz respeito a equipamento militar, a menos que o equipamento seja revolucionário, como os F-16 que algumas nações europeias doaram em julho de 2024. A única informação que se pode retirar da notificação acima mencionada é que o Ministério da Defesa finlandês considera que o equipamento que irá entregar desta vez será crucial para a luta em curso. Mesmo que isso torne as coisas mais específicas, ainda há muito espaço para conjecturas. O comunicado deixa claro que todo o equipamento será enviado diretamente para a Ucrânia, depois de ter sido encomendado diretamente ao fornecedor. Além disso, este facto melhora a cadeia de abastecimento de armas e aumenta a transparência. O fabricante pode ter mais controle sobre o produto acabado e sobre a forma como é entregue à Ucrânia, uma vez que estará a produzir as armas especialmente para essa nação. A implicação um pouco mais significativa, porém, é o facto de a Finlândia fornecer predominantemente à Ucrânia novos lotes de armamento. Por quê? Isto tem a ver com as armas e equipamentos recondicionados da era soviética, anteriormente discutidos, que estavam a ser dados à Ucrânia em grandes quantidades no início do conflito. Apesar de a doação ter permitido à Ucrânia utilizar armas mais rapidamente, o que constituiu uma melhoria significativa em termos de prontidão de combate, o equipamento tinha o inconveniente de ser recondicionado, artigos usados que provavelmente já estavam a ficar ultrapassados nos seus países de origem. Veja-se o caso dos famosos F-16, que demoraram mais de um ano a ser autorizados para doação à Ucrânia. A explosão da Rússia, na qual alegou que os jatos representavam uma ameaça significativa à soberania e segurança da Rússia, contribuiu para o atraso e culminou em mais uma ameaça de guerra nuclear. Tecnicamente, todos os aviões provenientes da Dinamarca e dos Países Baixos deviam ser retirados do serviço ativo. Os três países já tinham celebrado contratos para a aquisição de aviões mais recentes que iriam atualizar as suas frotas. Por conseguinte, a prontidão de combate da Ucrânia não foi comparativamente afetada pela doação dos aviões. Ao longo dos anos, o equipamento fabricado no Zeotata chegou à Ucrânia de forma semelhante. Por exemplo, os tanques M1 Abrams foram modificados para se tornarem o seu modelo de exportação, que é vendido no estrangeiro por fabricantes norte-americanos, através da remoção do enchimento extra da blindagem. Em teoria, isto reduz a capacidade de sobrevivência dos tanques. Mesmo a versão de exportação do tanque, de acordo com o Conselho Europeu de Relações Externas, é muito superior ao moderno tanque russo, em termos de manuseamento e armamento. O receio de ser interceptado e submetido à engenharia reversa pela Rússia é uma das principais razões pelas quais tão poucas nações forneceram tecnologia sofisticada ou, pelo menos, moderna em comparação. Apesar das suas falhas, os militares russos reconquistaram quase metade da área que a Ucrânia tomou em Kursk, em agosto do ano passado, e fizeram alguns progressos na principal linha da frente em Donbás nos últimos meses. As linhas da frente são provavelmente muito contestadas devido à relativa estagnação do avanço territorial. Dado que a Rússia tem mantido uma grande vantagem numérica em termos de números de artilharia e prontidão, isto é particularmente verdade no seu lado do campo de batalha. Este facto encurta a vida útil prevista do equipamento doado e torna a Ucrânia cada vez mais dependente das doações terrestres.
A maior parte do equipamento que a Ucrânia recebe é por conseguinte mais antigo, o que faz sentido. Em todo o caso, não se prevê que o equipamento dure mais 20 anos. Antes de se poder reavaliar a situação, basta que a Ucrânia aguente a guerra durante o próximo ano. Em termos de donativos, no entanto, a Finlândia parece ser um pouco anômala. Houve alguns outros anúncios dignos de nota da Finlândia em 2024, mas o mais recente destacou-se por ser um dos maiores investimentos em termos de montantes em dólares ou euros. Especificamente, a Finlândia tinha declarado anteriormente que estava a enviar protótipos de armamento avançado para a Ucrânia para testes no terreno, de acordo com o Ministério da Defesa do país. É claro que esta ideia não é nova. Nos últimos 3 anos, a NATO entregou à Ucrânia uma série de equipamentos, muitos dos quais deram origem a uma grande quantidade de informações sobre a sua eficácia no campo de batalha. Isto tem uma explicação bastante simples. Há décadas que duas nações com capacidades tecnológicas comparáveis e acesso a armamento moderno não se envolvem num grande conflito. Além disso, a Rússia continua a ser um dos principais fabricantes mundiais de equipamento militar de ponta e é especialmente conhecida por possuir algumas das melhores tecnologias de artilharia e defesa antiaérea. Como resultado, os presentes estão a dar à sua nação anfitriã conhecimentos sobre os tipos de armas e estratégias que seriam mais eficazes num conflito entre duas forças contemporâneas que dependem cada vez mais da tecnologia, incluindo drones e reconhecimento de longo alcance. Uma das lições mais importantes adquiridas pelos especialistas militares ocidentais é que a artilharia está a mudar e não a ficar ultrapassada, como muitas vezes se pensava. Devido à sua lentidão, a artilharia tradicional tem de ser posicionada antes de disparar, depois desmontada e deslocada antes de o adversário poder triangular o local de lançamento e executar um contra-ataque. Os HIMARS e outros veículos de apoio de infantaria fornecidos à Ucrânia são talvez os exemplos mais claros da estratégia de ataque e fuga que o Ocidente prefere atualmente. A versatilidade operacional e a capacidade de sobrevivência dos veículos blindados pesados podem ser significativamente aumentadas se tiverem a capacidade de disparar contra um alvo e depois deslocarem-se rapidamente para uma nova posição para mais disparos. Mesmo assim, não se sabe muito sobre o que poderão ser esses protótipos. Até agora, o complexo da indústria militar finlandesa, mais especificamente o fabricante de armas Pátria, tem nos dado as maiores pistas. O governo finlandês detém a maioria das ações da Pátria, o maior produtor nacional de armas do país, e uma organização de defesa norueguesa detém os restantes 49%. A empresa forneceu à Finlândia e às forças de defesa internacionais uma variedade de sistemas militares de ponta, alguns dos quais foram utilizados nos campos de batalha ucranianos. O Patria AMV, ou veículo modular blindado de 8 rodas e com múltiplas funções, é um exemplo proeminente. A sua versatilidade na integração de vários sistemas de armamento e tecnologia é uma das suas principais vantagens. Devido à sua adaptabilidade, o AMV pode ser utilizado como transporte médico, veículo de apoio à infantaria ou veículo blindado de transporte de pessoal. Existem várias variações de chassis, tais como modelos de armamento elevado feitos para transportar armas maiores e modelos de teto elevado utilizados para tarefas de transporte e comando. A blindagem reforçada do AMV foi concebida para resistir às populares minas antitanque, como as TM-62, que são frequentemente utilizadas pelas forças russas e ucranianas. A Polônia adquiriu modelos de AMV e modificou-os para colocar as capacidades anfíbias à frente de uma blindagem mais substancial.
Os problemas com a artilharia rebocada são uma área em que o sistema AMV poderia ser melhorado. Através da utilização de um motor diesel integrado numa plataforma com rodas, a Pátria fabrica um obuseiro rebocado de 150 mm que pode disparar 6 cartuchos por minuto com autopropulsão limitada. A Pátria tentou instalar este obuseiro num chassi de um tanque soviético T-55, mas o sistema resultante teve problemas como instabilidade em disparos de longo alcance e diminuição da precisão após reposicionamento. A Finlândia enviou para a Ucrânia a artilharia rebocada mais antiga das suas reservas, como os obuseiros 2E-36 Gyatsint-B de 152 mm M46 de 130 mm de concessão soviética, embora não tenha enviado formalmente os obuseiros de 155 mm da Pátria. Estes tipos mais antigos são fáceis de manter e de fornecer porque são compatíveis com a atual infraestrutura de artilharia da Ucrânia. Esta ação também reflete provavelmente a tentativa da Finlândia de eliminar gradualmente o seu arsenal antiquado em favor de armas indígenas mais modernas, mantendo a compatibilidade das munições com os sistemas padrão de 150 mm da OTAN. De acordo com um relatório de 2023 da agência noticiosa finlandesa YLE, a Pátria estava a pensar utilizar as capacidades de produção local ao abrigo de acordos de licenciamento para fabricar novos AMV na Ucrânia. Isto implica que os AMVs tiveram um bom desempenho na Ucrânia, muito provavelmente em resultado da sua versatilidade e modularidade, duas qualidades essenciais para a capacidade da Ucrânia de repelir as forças russas. Partindo do princípio de que o último anúncio é exato, ou seja, que a Finlândia financia empresas para fabricar diretamente munições e equipamento para a Ucrânia, há uma boa hipótese de estas duas iniciativas estarem ligadas. Também é possível que a Finlândia esteja a estudar as possibilidades de construir obuses de canhão autopropulsados locais com base nas armas de artilharia Pátria, utilizando o chassi AMV. Tal desenvolvimento seria provavelmente modelado pelo obuseiro francês de 155 Kaiser, que é colocado em caminhões. O chassi de 8 rodas do AMV e uma melhor proteção blindada podem ser incluídos numa versão concebida pela Pátria. A artilharia de lagartas britânica M777 rebocada e a americana M100A6 Paladin, ambas com canhões de 155 mm, não tiveram um desempenho tão bom no campo de batalha como o Kaiser francês. Poucas unidades foram destruídas, mas cerca de um terço da artilharia de lagartas que foi fornecida à Ucrânia perdeu-se. Este facto realça as vantagens da artilharia de rodas, especialmente no que diz respeito à mobilidade e sobrevivência, e reafirma a necessidade de estratégias de ataque e fuga em conflitos de médio e longo alcance. O veículo blindado de transporte de pessoal PACI é outro veículo Pátria que a Ucrânia recebeu. O PACI é um veículo de transporte totalmente anfíbio, de 6 rodas e levemente blindado, em contraste com o AMV. Até o final de 2022, a Ucrânia tinha recebido pelo menos 20 unidades XA-185, de acordo com um relatório de 2022. A semelhança do AMV, os tipos Shred E-180 e Shahed-185 são veículos de apoio à infantaria com bases de torre rotativas, que podem ser equipadas com um canhão automático ou uma metralhadora como acessório. Existem, no entanto, poucos fatos disponíveis sobre o seu desempenho em combate na Ucrânia. Os rumores indicam que pelo menos uma dúzia deles foi destruída, abandonada ou feita prisioneira pelas forças russas. A série XA-200, que inclui uma blindagem melhorada, mas à custa da perda da capacidade anfíbia total, limitando-a a atravessar a água até 5 pés de profundidade, é o resultado dos avanços da Pátria na série PACI. A Finlândia e a Suécia utilizam principalmente a versão XA-202
para atividades de comunicação e comando. De acordo com um estudo publicado em fevereiro de 2022, o Patria estava a modernizar a frota sueca de aeronaves XA-202 para aumentar a sua vida útil até pelo menos 2025. As futuras atualizações da série XA-202 podem ser influenciadas pelas lições aprendidas com a utilização do XA-185 na Ucrânia. O Tremos, um sistema melhorado de morteiro transportável de 120 Mitra, foi introduzido mais recentemente pela Pátria. O Tremos pode ser instalado numa variedade de plataformas, incluindo 4x4, 6x6, 8x8 e até mesmo veículos com lagartas, e incorpora morteiros pesados convencionais num carro modular. Um mecanismo avançado de redução do recuo melhora ainda mais o sistema de morteiros, reduzindo o desgaste e aumentando a estabilidade do veículo. A capacidade do Tremos de ser rapidamente utilizado pode disparar num minuto após a instalação e deslocar-se imediatamente após o disparo da última bala. É uma das suas características distintivas. Isto está de acordo com as lições descobertas durante a batalha na Ucrânia, quando se verificou que o desempenho e a capacidade de sobrevivência da artilharia foram significativamente afetados pela mobilidade e pelo rápido reposicionamento, o que significa então para a dinâmica de poder da guerra o facto de a Finlândia ser capaz de fornecer à Ucrânia não só armamento novo, mas também modelos de ponta que foram efetivamente testados em combate e melhorados. A decisão dos Estados Unidos de retirar a sua assistência financeira e militar à Ucrânia atenuou consideravelmente o impacto da doação. A Ucrânia pode perder uma parte considerável das futuras doações de ajuda militar em resultado do anúncio do presidente Trump de que os NTLA vão suspender a ajuda. Uma vez que o fim da guerra foi, alegadamente, uma das promessas mais proeminentes de Trump nos seus discursos e entrevistas eleitorais, é possível que os EUA estejam a tentar pressionar a Ucrânia a aceitar termos de paz menos desejáveis. As nações europeias intensificaram a sua ação, oferecendo assistência adicional e assumindo a liderança na determinação de se e como a Ucrânia pode utilizar o armamento de longo alcance fornecido dentro da Rússia, em resultado da mudança de presidente e de política externa. De acordo com o rastreador de doações do Instituto Kiel, até o final de 2024, a Europa já ultrapassou os EUA como o maior doador. Algumas nações europeias, especialmente as que fazem fronteira com a Rússia ou a Ucrânia, poderão estar mais interessadas em fazer doações mais contemporâneas e eficientes agora que as doações dos EUA estão suspensas. A autopreservação é a causa óbvia deste facto. Há muito que a Rússia utiliza a política como mais um campo de batalha para tentar influenciar a Europa e os EUA, embora seja muito pouco provável que venha a declarar guerra à NATO e a tentar dominar a Europa. A fase inicial do conflito será provavelmente de natureza política e demográfica, de acordo com uma estratégia alemã que prevê a possibilidade de a Rússia atacar a NATO em 2025. O Kremlin foi acusado várias vezes de interferência nas eleições americanas. A decisão dos Estados Unidos de suspender a ajuda à Ucrânia, pelo menos ao mesmo ritmo que anteriormente, sugere que as nações vizinhas podem estar a considerar o que aconteceria se a Rússia acabasse por ganhar a guerra. Esta forma de pensar também coloca a Finlândia numa posição algo especial. A Finlândia não tinha um forte impacto cultural russo e não era membro da União Soviética ou do Pacto de Varsóvia. Por este motivo, é improvável que a Rússia tentasse apoderar-se da Finlândia com os mesmos fundamentos que a Ucrânia, se este país não fosse membro da NATO. Mas mais de metade da fronteira entre a NATO e a Rússia é partilhada pela Finlândia, que tem a mais longa fronteira terrestre com a Rússia de todas as nações europeias. Além disso,
a Finlândia perdeu mais de 1/10 da sua área e uma das suas maiores cidades, Viborg, em consequência de as duas nações terem estado em guerra durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, surgiram tensões entre a Finlândia e a Rússia, em resultado da tentativa da primeira de forçar os refugiados a atravessar a fronteira, ignorando os verdadeiros regulamentos relativos à procura de asilo. Em consequência, a Finlândia encerrou a maior parte dos seus postos fronteiriços. Em última análise, as ações da Finlândia podem ser interpretadas como uma tentativa da NATO de se realinhar de forma a que os Yggdrasil não sejam o decisor da aliança. Mais precisamente, o anúncio dos Ecmeria de uma suspensão do financiamento à Ucrânia permite que os gigantes econômicos europeus, como a Alemanha, a França, a Itália ou o Reino Unido, assumam a liderança e tentem mediar um acordo entre as duas nações. Em todo o caso, a perspectiva de a Ucrânia obter armamento de ponta capaz de superar completamente os seus adversários russos sugere que a frente ucraniana pode não estar tão estagnada como nos últimos meses. Só que, desta vez, a Ucrânia poderá ser a primeira a utilizar os seus novos brinquedos, como aconteceu durante a invasão de Kursk. Mas o que é que pensa? A ajuda da Finlândia vai ser revelada e revelar-se benéfica? Ou será que esta notícia é apenas um esforço para diminuir a atenção sobre as ações algo contraditórias tomadas pelos Estados Unidos nas últimas semanas? Como sempre, obrigado por assistir e, por favor, partilhe as suas ideias na secção de comentários.